Olá, esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar as máquinas de corrente alternada com principal atenção aos motores de indução monofásicos e trifásicos. Os motores elétricos de corrente alternada ou motores de indução monofásicos e trifásicos são muito utilizados em diversas aplicações residenciais, comerciais e industriais. O motor elétrico de corrente alternada é uma máquina elétrica rotativa que converte a energia elétrica disponibilizada pela rede de alimentação na forma de uma corrente alternada em energia mecânica, disponibilizando a mesma no seu eixo. Por sua vez, o gerador elétrico de corrente alternada converte a energia mecânica em energia elétrica, disponibilizando uma tensão com forma de onda alternada ou senoidal, normalmente, nos seus terminais de conexão. Nestas imagens, mostram-se exemplos de um motor elétrico de corrente alternada e de um gerador elétrico de corrente alternada. Também mostram-se os símbolos para o motor e para o gerador. Destaca-se aqui que normalmente junto à letra M de motor e à letra G de gerador, tem-se então uma pequena senoide mostrando que este símbolo é de um motor ou de um gerador de corrente alternada. O princípio de funcionamento das máquinas de corrente alternada utiliza o princípio motor e o princípio gerador que estudamos nas aulas anteriores, sendo que quando se tem um condutor, uma espira ou um enrolamento, ou seja, uma bobina imersa em um campo magnético, teremos então o surgimento de uma força ou de uma corrente elétrica. Quando aplicarmos uma corrente elétrica na espira, esta então ficará sujeita a uma força. Por sua vez, se fizermos a espira rodar, teremos então o surgimento de uma corrente elétrica. Então, utilizam-se aqui os mesmos conceitos estudados anteriormente em eletromagnetismo e no funcionamento dos motores de corrente contínua. Aqui mostram-se as principais partes de uma máquina de corrente alternada, que são o estator e o rotor. O estator normalmente é formado por enrolamentos que serão conectados ao circuito de alimentação, em geral a rede de alimentação em tensão alternada, e o rotor terá então enrolamentos formados de diferentes maneiras que vamos comentar a seguir. A imagem à esquerda mostra as partes de um alternador para automóveis, que é então um gerador de corrente alternada. A figura da direita mostra as partes internas de um motor de corrente alternada ou um motor de indução. O rotor da máquina de corrente alternada pode ser bobinado com conexão ao circuito externo, por exemplo, quando for um gerador, ou um rotor bobinado na forma de uma gaiola de esquilo quando for um motor de indução, tanto monofásico como trifásico. No rotor do tipo gaiola de esquilo, o enrolamento deste rotor é formado então pelos condutores que são colocados em ranhuras, na verdade são barras ou então alumínio ou cobre
derretido nas ranhuras, formando então as espiras, que são interconectadas nos extremos por anéis ou de alumínio ou de cobre, formando então um rotor de fácil construção e muito robusto e sem conexão com o circuito externo, no caso então dos motores de corrente alternada. O princípio gerador utiliza então a ideia de que quando uma espira estiver em um campo magnético e esta espira for movimentada, tem-se então, pela variação de fluxo, conforme estudamos anteriormente pelas leis de Faraday e de Lenz, o surgimento de uma tensão elétrica induzida. Neste caso, a tensão depende do ângulo em que a espira está em relação ao campo magnético formado pelos ímãs permanentes para este exemplo ilustrativo. Então, na posição 0 graus, a tensão gerada tem amplitude 0. Na posição 90 graus, ou seja, a posição 2, a tensão gerada será máxima positiva. Na posição 4, novamente teremos um 0. Na posição 6, teremos então tensão máxima negativa. Então percebam aqui que quando a espira dá uma volta completa, teremos então o surgimento de uma senoide completa, também que começa em 0, passa pelo valor máximo positivo, passa por 0 novamente, chega ao valor máximo negativo, retornando novamente a 0, completando então um ciclo completo de 360 graus. Então, uma volta completa da espira ou do enrolamento deste gerador configura nos seus terminais o surgimento de uma tensão representada por uma senoide completa também. Este princípio é utilizado então para a fabricação de geradores de grande porte e de pequeno porte. Então aqui mostrando um exemplo de uma máquina utilizada para geradores eólicos, ou seja, geração de energia elétrica a partir do vento, ou para rodas d'água, então geração de energia elétrica a partir da energia hidráulica. No caso dos geradores de alta potência, é comum se ter grupos geradores formados então por máquinas a diesel que provocam a rotação do eixo do gerador e este, por sua vez, então gera, por exemplo, uma tensão alternada trifásica em seus terminais, utilizada para alimentação, por exemplo, de hospitais, salas de cirurgia, enfim, luzes de emergência, elevadores em condomínios ou residências e também em espetáculos, por exemplo, visuais ou sonoros, né? Então, são aplicações comuns para geradores de alta potência. O princípio motor, então, o princípio do motor de indução pode ser explicado com esta figura, onde temos um ímã permanente preso por um fio e, portanto, ele pode então rodar ao redor do eixo formado pelo alinhamento do fio. Abaixo deste ímã permanente temos a montagem de um disco girante, um disco que pode girar, de cobre ou alumínio, ou seja, de material condutor, e à frente desse disco temos então um material ferromagnético que tem a função de fechar o caminho magnético, ou seja, de permitir a concentração das linhas de campo do polo norte para o polo sul do ímã permanente. Pelo que estudamos a partir das leis de Faraday e de Lenz, quando tivermos então variação de fluxo, haverá indução de correntes elétricas no material condutor, formado pelo disco girante. Então, para ter variação de fluxo, nós precisamos movimentar o ímã permanente. Então, quando girarmos o ímã permanente, este provocará a variação de fluxo, fazendo com que apareçam correntes induzidas no disco de material condutor, e estas correntes induzidas terão sentido tal em oposição, ou para provocar um campo magnético em oposição ao campo indutor. Então, o campo induzido, ele se opõe ao campo indutor. E pela polaridade do campo indutor e do campo induzido, tem-se então as forças de atração e de repulsão, ou seja, poderá-se ter o surgimento de um torque.
Então, se mantivermos o ímã permanente em movimento, o campo induzido no disco será tal que surgirá um torque fazendo com que o disco acompanhe o sentido de giro do ímã permanente. Então, este é o princípio básico do motor de indução, explicado com o auxílio deste dispositivo, desta figura, muito elementar, mas que permite entender então como que surgem as correntes induzidas e por que o nome então é motor de indução. Justamente porque ele utiliza o princípio de que o estator cria um campo magnético que induz no rotor um campo induzido, fazendo surgir um torque que deslocará então, ou seja, que provocará o movimento do rotor e do eixo da máquina. Importante destacar que só haverá indução e movimento do rotor se o ímã permanente estiver girando. No caso de um motor conectado na rede de alimentação alternada, esta variação de fluxo será provocada automaticamente pela variação de amplitude da tensão disponibilizada na rede de alimentação, que é do tipo senoidal. Este princípio é utilizado, então, por exemplo, para o medidor de energia elétrica, onde se tem um disco de alumínio que irá girar em velocidade tal proporcional à corrente consumida pelo circuito, pela residência, por exemplo, e a amplitude da tensão de alimentação. Também utiliza-se este princípio do motor de indução para motores monofásicos e motores trifásicos convencionais e muito utilizados em diversas aplicações. O circuito equivalente de uma máquina de corrente alternada, neste caso do motor de indução, ele é representado por fase. Então, o motor trifásico terá 3 circuitos, um para cada fase, que são, em geral, idênticos um ao outro, apenas com as defasagens entre as diferentes fases. Então, este circuito é formado pela resistência do enrolamento do estator, pela indutância do enrolamento do estator, pela indutância do rotor e pela resistência do rotor, que é variável com a velocidade do rotor, ou seja, o modelo elétrico ele é dinâmico conforme a velocidade de rotação do rotor. Então, não é um modelo estático, um modelo fixo, mas sim um modelo que busca mostrar que conforme a rotação do rotor, nós teremos então comportamentos diferentes para as correntes do circuito, por exemplo. Também mostram-se a resistência que representa as perdas no núcleo e a indutância que representa a corrente de magnetização da máquina. A corrente de magnetização é aquela necessária para criar o campo magnético no estator e induzi-lo no rotor para o funcionamento da máquina, independente de se ter peso colocado, ou seja, uma carga colocada no eixo da máquina. Então, é a energia elétrica que eu preciso para fazer o motor funcionar, independente de ter carga no seu eixo. Vamos explicar agora o princípio do campo girante, ou seja, por que o rotor gira no caso de um motor trifásico e na sequência do motor monofásico. Se olharmos a alimentação de um motor trifásico, então teremos 3 tensões e 3 correntes defasadas entre si de 120 graus elétricos. Tomando a fase A como referência, ela estará então começando no zero ou com o seu máximo no zero. A fase B estará 120 graus elétricos atrasada e a fase C mais 120 graus elétricos atrasada também. Então, nós teremos 3 correntes atrasadas que, consequentemente, formarão 3 campos magnéticos também defasados entre si no estator. Na imagem mostram-se também os enrolamentos A, B e C montados no estator. Estes enrolamentos também são espaçados, neste caso de 120 graus geométricos entre si, para que se tenha então um campo equidistante, ou seja, 3 campos magnéticos defasados
de maneira equidistante entre si, sempre de 120 graus. A partir disso, então, tem-se para diferentes instantes, conforme mostra aqui o instante 1, então, é quando a tensão A está no seu máximo positiva, as tensões B e C estão nos valores, digamos assim, intermediários negativos e, consequentemente, os instantes 2, 3, 4, 5, 6 para se fechar um ciclo completo. Então, em cada instante, nós teremos o enrolamento da fase A, o enrolamento da fase B e o enrolamento da fase C, criando o seu campo magnético, e o fluxo resultante estará, então, em determinada posição. Então, no instante 1, nós temos aí um fluxo resultante entre as posições 18 horas e 15 horas, por exemplo. No instante 2, já temos então agora um movimento no sentido horário, no instante 3 também, no instante 4, no instante 5 passamos da posição 12 horas e no instante 6 temos então o fluxo resultante exatamente na posição 15 horas. Então percebemos aqui que, em virtude da alimentação do motor trifásico ser com tensões alternadas defasadas de 120 graus entre si, temos então um campo resultante no estator que automaticamente fica variando a sua amplitude, a sua resultante em uma posição do espaço que muda, formando uma rotação completa. Então, este é um entendimento de campo girante no estator de um motor trifásico. Então, automaticamente, quando se conecta o motor na rede de alimentação, no estator tem-se um vetor resultante que fica girando continuamente, independente de qualquer interferência, digamos, externa ou de algum tipo de montagem. A máquina é construída com os enrolamentos defasados geometricamente de 120 graus e a alimentação é feita a partir de uma tensão senoidal em que cada fase está defasada de 120 graus em relação à outra e, consequentemente, tem-se um campo girante no estator. A partir disso, então, tem-se uma expressão para calcular a velocidade do campo girante, que é chamada também de velocidade síncrona, ou seja, é a velocidade ideal, é a velocidade teórica do campo girante. Então, no estator, nós teremos um vetor girando com esta velocidade, que depende da frequência de alimentação e do número de polos formados, então, pelos conjuntos de enrolamentos. Então, para um motor de 2 polos, a velocidade será de 3.600 rotações por minuto, 4 polos, 1.800 RPM, 6 polos, 1.200 RPM. Então, a partir desta equação, pode-se calcular a rotação do campo girante. A rotação do campo girante é a rotação teórica do vetor no estator da máquina. O rotor, ele gira com uma velocidade um pouco menor e esta diferença é identificada ou denominada como escorregamento. Isto faz parte do princípio do motor de indução. Se o rotor girar a mesma velocidade, então não haverá variação de fluxo e não haverá indução e, consequentemente, a máquina não iria funcionar, ou seja, não se teria rotação no rotor. Então, o rotor sempre gira a uma velocidade levemente inferior, permitindo que se tenha variação de fluxo em relação ao campo girante do estator, que gira naquela velocidade síncrona, na velocidade teórica, e, portanto, tem-se então indução e, consequentemente, torque e rotação no rotor, conforme explicamos anteriormente para aquela figura com o ímã e com o disco de alumínio ou de cobre. Então, este conceito de escorregamento é importante porque, para o motor de indução, ele faz parte naturalmente do funcionamento da máquina. No caso de um motor monofásico, em virtude de se ter apenas uma fase e um grupo, então, de enrolamentos, tem-se um torque pulsante
em virtude da alteração da amplitude da tensão de alimentação, mas o torque resultante é nulo, ou seja, não se tem torque do rotor. Então, o motor monofásico com apenas enrolamentos do estator conectados na rede de alimentação monofásica não produz torque no rotor e, consequentemente, o rotor não gira. Então, o motor monofásico em repouso, naturalmente, sem elementos auxiliares, ele não consegue fazer o rotor girar. Por sua vez, se provocarmos o giro inicial de alguma maneira, por exemplo, inclusive mecânica, auxiliando então o rotor a girar, teremos então um deslocamento do campo induzido no rotor em relação ao campo pulsante do estator, e aí teremos o surgimento de um torque, e aí então o rotor irá continuar o giro acompanhando as variações do fluxo do estator. Então, a partir do momento que auxiliarmos na partida do motor monofásico, este continuará funcionando então e provocando torque no rotor. Em virtude disso, existem então diferentes motores monofásicos. Motor monofásico de fase auxiliar ou fase dividida. Então, ele tem um enrolamento principal, que é aquele enrolamento do estator mostrado anteriormente, que provoca um campo pulsante em virtude da tensão de alimentação variar senoidalmente, e coloca-se um enrolamento auxiliar montado geometricamente em posição diferente para se ter um campo então induzido no rotor também deslocado em relação ao campo principal, e aí então se ter um torque para iniciar a rotação e depois manter então o motor em funcionamento. Como este enrolamento auxiliar ele tem função apenas na partida, por exemplo, então ele pode ser desligado por uma chave auxiliar. Esta chave auxiliar é montada com parte dela acoplada ao eixo do motor. Então, quando o eixo está parado, os contatos estarão fechados, conectando o enrolamento auxiliar em paralelo com o enrolamento principal na tensão de alimentação, e na medida que o motor conseguir partir e o eixo girar e aumentar a velocidade do eixo, tem-se então, em virtude desta chave ser do tipo centrífuga, então em virtude da força centrípeta aplicada às massas desta chave, tem-se então a abertura dos contatos e o desligamento do enrolamento auxiliar. Então, após o motor partir, ou seja, após o eixo atingir determinada velocidade, a chave abre, desligando o enrolamento auxiliar e fazendo com que o motor continue em funcionamento. Este tipo de motor tem baixo torque de partida, ou seja, para partir ele não pode ter grandes aplicações de cargas em seu eixo, então ele é utilizado em aplicações como ventiladores, bombas e compressores e assim por diante. Então, aplicações que não exigem elevado torque de partida. Também é importante destacar que após ele partir, nós não conseguimos inverter o sentido de rotação. Terá que se esperar o eixo parar para então inverter a conexão do enrolamento auxiliar e com isso inverter o sentido de giro do motor. Já o motor de fase dividida, mas com capacitor de partida, então aqui tem-se um capacitor conectado em série com o enrolamento auxiliar, e este capacitor auxilia na defasagem do campo magnético criado pelo circuito auxiliar em relação ao campo magnético criado pelo circuito principal, aumentando o torque de partida e podendo então ser utilizado em aplicações que precisam partir com uma determinada carga já aplicada ao eixo do motor. Então são motores muito comuns. Neste aspecto percebe-se que sobre o corpo do motor tem-se um pequeno elemento que abriga justamente o capacitor de partida, que é um capacitor
que pode operar em corrente alternada, então um capacitor específico para a corrente alternada. Novamente, aqui a chave então desliga o circuito auxiliar após o motor ter partido. Para inverter a rotação, basta inverter o sentido da corrente no circuito auxiliar, invertendo a conexão então dos elementos do circuito auxiliar, ou seja, do enrolamento auxiliar e do capacitor de partida. Também é possível retirar a chave auxiliar de partida, mantendo o enrolamento auxiliar e o capacitor de partida permanentemente conectados em paralelo com o enrolamento principal. Assim, tem-se então uma vida útil maior, pois a chave de partida é um dispositivo eletromecânico que tem desgaste e que exige manutenção após um certo tempo e que pode inclusive ter danos nos contatos e assim por diante, provocando mau funcionamento e, por exemplo, a não partida do motor. E neste caso, então, não tendo-se este elemento, tem-se uma vida útil maior e uma diminuição na necessidade de manutenção. Este tipo de motor tem baixo torque de partida, sendo muito comum em condicionadores de ar, ventiladores e assim por diante. Este motor com o capacitor de partida conectado permanentemente junto com o enrolamento auxiliar, ele permite a inversão de rotação durante o seu funcionamento. Então, com uma chave reversora simples, pode-se fazer a troca da conexão do enrolamento, por exemplo, principal, junto com o capacitor de partida e, consequentemente, fazer a inversão do giro de rotação. Esta alternativa é muito comum em ventiladores, por exemplo, de teto, em que se pode fazer o ventilador girar para um sentido ou para outro, conforme se deseja que o fluxo de ar seja para baixo ou para cima. Então, eles permitem a inversão de rotação durante o movimento do rotor, porque tem um torque que permite, então, fazer isto, junto com o circuito auxiliar conectado, neste caso, permanentemente com o circuito principal. Finalmente, também é possível ter um capacitor de partida junto com um capacitor permanente, conectados em série com o enrolamento auxiliar. Esta montagem é mais complexa, exige 2 capacitores, por isso, então, é um motor mais caro e que é utilizado, então, em aplicações acima de 1 CV, ou seja, em potências mais altas, justamente em virtude aí do aumento de custo. É um motor que tem características interessantes, pois consegue unir as vantagens dos circuitos anteriores, de certa maneira. Também tem-se pequenos motores com aplicações normalmente em ventiladores, por exemplo, pequenas máquinas, compressores e assim por diante, para potências abaixo aí de meio CV em geral, e que é muito simples de ser construído e muito robusto, que utiliza para gerar este campo em defasagem ao campo principal e, consequentemente, produzir o torque de partida, pequenas bobinas que são colocadas já conectadas em curto e montadas no estator da máquina, chamadas então de polos sombreados ou de campo distorcido, pois estas pequenas bobinas provocam uma distorção, ou seja, uma defasagem no campo gerado pelo estator, mas que permite então a partida do motor de indução. Então são aplicações muito comuns em pequenos motores, mas aqui tem um detalhe importante: o sentido de giro não pode ser invertido, pois ele depende da posição em que as bobinas, ou seja, os polos sombreados, são montados. Então, após a fabricação e a construção da máquina, não é possível inverter o sentido de rotação. Então, utilizam-se sempre em elementos que têm apenas um sentido de rotação em geral. Por sua vez, os motores trifásicos, eles são então formados pelo circuito trifásico de alimentação do seu estator, com os enrolamentos montados defasados de 120 graus geométricos para se ter então equidistância entre eles, e alimentados por
pela rede de alimentação com tensões defasadas de 120 graus elétricos entre as fases A, B e C. Então, neste caso, o motor sempre tem uma construção muito similar, dependendo, claro, da aplicação, terá-se então diferenças, principalmente na ventilação e na carcaça, por exemplo, do motor. Um caso diferente é o motor da Lander, que é um motor que, na verdade, tem dois grupos de enrolamentos dentro do mesmo motor. Um grupo para dar um determinado número de polos e, consequentemente, uma determinada velocidade de rotação, e um outro grupo para dar outro número de polos e outra velocidade de rotação. Então, esta solução era muito utilizada para se ter um motor com possibilidade de duas velocidades de rotação diferentes entre si. Atualmente, com o uso da eletrônica de potência e dos inversores de tensão, que permite então que se altere a frequência da tensão de alimentação, pode-se variar a velocidade do motor, tanto monofásico como trifásico, por exemplo, de maneira praticamente linear e simplificando a construção, então, sem a necessidade de ter dois enrolamentos internamente. Então, esse motor era um motor mais caro, logicamente, por ter dois grupos de enrolamentos montados no seu interior. Esta aula, então, foi sobre os princípios das máquinas de corrente alternada, principalmente sobre os motores monofásicos e trifásicos de indução, pois estas máquinas utilizam, então, o princípio de que o estator induz um campo no rotor, por isso, então, elas utilizam a ideia de indução no rotor para funcionar. Não utilizam, em geral, ímãs permanentes, então, o campo é induzido, no caso dos motores monofásicos e trifásicos de indução. Também aqui uma diferença importante em relação às máquinas de corrente contínua, que podem operar em 4 quadrantes. Aqui não, o motor de indução monofásico ou trifásico opera apenas no modo motor. Então ele não consegue operar como gerador, diferente da máquina de corrente contínua que pode operar, por exemplo, em 4 quadrantes. Não é o caso dos motores de passo e dos motores sem escovas que estudamos nas aulas anteriores e que também operam como motores e não como geradores. Aqui também os motores de indução monofásicos e trifásicos operam como motores e não como geradores. Na sequência, então, na próxima aula, vamos estudar o acionamento dos motores de indução monofásicos e a seguir dos motores trifásicos. Então, agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.